O intuito do meu artigo é elucidar os efeitos fisiológicos da gestação que levam à alteração do comportamento alimentar. Eu escolhi esse tema por ser um tema que eu gosto muito de estudar, a gestação, principalmente o efeito da alimentação da gestante a longo prazo na saúde do indivíduo. Eu vou começar a falar sobre o conceito de saúde da OMS em 1946, porque a gente está falando sobre saúde mental e eu acho importante falar sobre saúde num contexto geral, que ela não é apenas a ausência de doenças, ela também inclui o bem-estar mental e social. E o conceito de saúde mental é que vai além da ausência de transtornos mentais, abrangendo o bem-estar psicológico e emocional. E a OMS diz que transtornos alimentares são problemas de saúde mental e 1 em cada 5 mulheres vão ter doença mental durante a gestação ou no período pós-parto. Isso enfatiza a importância de uma abordagem integrada, que é destacada no Guia da OMS, que foi lançado em setembro de 2022, visando a saúde mental perinatal no serviço de saúde materna e infantil. Os transtornos alimentares são condições psiquiátricas, foram consideradas condições psiquiátricas que são caracterizadas por mudanças persistentes nos padrões alimentares ou no comportamento alimentar, na quantidade ou no tipo de alimento e qualidade consumido, que impactam significativamente na saúde física e mental. E a Associação Brasileira de Psiquiatria estima que em cerca de 70 milhões de pessoas enfrentam algum tipo de transtorno alimentar. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a parte fisiológica, que é onde eu quero entrar com mais ênfase. Durante a gestação a gente tem muitas mudanças fisiológicas que podem levar a alterações emocionais, né? Que ocorrem devido à alteração de hormônios e de neurotransmissores. Quando a gente tem alteração de hormônios e de neurotransmissores, a gente vai ter alterações emocionais. Inclusive, tem um estudo feito com camundongas que sugere que a gravidez ativa a liberação de endorfinas. E essas camundongas tiveram uma maior resistência à dor. Então fica muito claro que há alteração de neurotransmissores, né? Nesse caso a endorfina. Então elas têm uma maior resistência a sentir dor e isso é muito falado sobre mulheres, né? Mulheres aguentam sentir mais dor normalmente. Inclusive, se a gente brinca muito, né, que homens não aguentariam sentir as dores do parto. Então, se a gente for parar para pensar o que uma mulher enfrenta, a dor que uma mulher enfrenta no parto, tem que ter muita força mental, emocional e, obviamente, a gente vê que tem alterações fisiológicas e alterações emocionais que vão fazer com que aquela mulher enfrente aquilo, porque ela não tem opção, ela vai ter que enfrentar isso. Eu acho muito interessante que uma autora, eu não sei pronunciar o nome dela, fala sobre que a descoberta da gravidez tem alterações emocionais semelhantes a alterações emocionais que a gente tem na saída da nossa fase da infância para a adolescência. É como se fosse uma quebra ali de um conforto, uma mudança, uma nova fase da nossa vida, a integração de um indivíduo em sociedade, a gente está gerando um indivíduo dentro da gente, dando os nutrientes que a gente ingere também para esse bebê. Então, não somos mais apenas existe um outro ser vivendo dentro de nós e a partir de nós esse ser vai viver. Então, é um choque de realidade para uma mulher, assim como para uma criança é um choque de realidade entrar na fase da adolescência e descobrir a vida adulta. E o estado de saúde mental prévio tem influência nesses transtornos mentais durante a gestação e nos transtornos alimentares.
aumentando a chance de ocorrência durante a gestação. E para mulheres que têm predisposição, mas não tiveram anteriormente, a gestação pode ser um gatilho para que elas possam vir a desenvolver transtornos emocionais, transtornos mentais. Os transtornos alimentares têm uma origem multifatorial, predisposição genética, fatores socioculturais e vulnerabilidades biológicas e psicológicas, histórico familiar, transtornos de humor, disfunções no metabolismo das monoaminas centrais, padrões de interação familiar, pressões socioculturais para a magreza são consideradas influências. E as monoaminas centrais, como eu estava falando sobre a parte fisiológica e neurotransmissores, elas são um grupo de neurotransmissores que desempenham um papel fundamental no sistema nervoso central. Essas monoaminas incluem substâncias químicas como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, e elas desempenham papéis importantes na regulação do humor, emoções, sono, apetite e diversas funções cognitivas. E é muito comum a gente ver pessoas falando que a restrição alimentar é o que gera compulsão. Não é qualquer tipo de restrição alimentar que gera compulsão e nem por um tempo pequeno, né? Tem que ser um tempo muito longo, porém ela é só um fator que pode desencadear, ela é um pequeno gatilho, a restrição alimentar é um pequeno gatilho que envolve vários outros fatores. As dietas extremamente restritivas são frequentemente associadas aos transtornos alimentares, mas elas não são causas exclusivas, e o desenvolvimento desses transtornos resulta da interação complexa entre fatores de risco e eventos desencadeantes. Ou seja, a pessoa precisa ter o gatilho e precisa ter alguns eventos que vão desencadear isso. A origem dos transtornos alimentares compartilha da similaridade etiológica com transtornos mentais comuns. Então, transtorno alimentar é considerado um transtorno mental comum, se enquadrando na categoria de transtornos psicológicos. E na gestação, os transtornos alimentares são anorexia nervosa, que é caracterizada pela perda de peso excessiva, recusa em se alimentar, a pessoa ela não para de se alimentar porque ela teve que foi desencadeado por um período de compulsão alimentar. É diferente, essa é a bulimia. A anorexia, a pessoa se recusa mesmo a se alimentar porque ela não quer absorver o nutriente, ela não quer que o seu tecido adiposo aumente, por exemplo. Inclusive, muitas meninas chegam numa nível muito baixo de percentual de gordura e até deixam de menstruar. As meninas que não estão gestantes, no caso, elas deixam de menstruar justamente por ter baixado muito o percentual de gordura, e isso pode afetar todo o nosso metabolismo. E a anorexia, ela é caracterizada por um medo mórbido de ganho de peso. A bulimia nervosa, ela vem desencadeada de períodos de descontrole alimentar, exagero alimentar, onde foram consumidas grandes quantidades de comida, e na compulsão alimentar, que inclusive também é um outro transtorno alimentar, as pessoas não têm, às vezes elas não escolhem exatamente o que elas estão comendo, elas comem até coisas menos saborosas. Vou dar um exemplo: pão seco, sem margarina. Às vezes, algumas pessoas comem até potes de margarina, coisas que não fazem sentido, assim, que não se juntam. E a bulimia nervosa, ela é desencadeada após esses períodos de descontrole ou de compulsão alimentar. E ela é caracterizada principalmente por situações onde a pessoa tenta fazer hipercompensações, e essas hipercompensações são hipercompensações graves. Não são assim, eu comi 100 calorias a mais, eu vou fazer um cardio gastando 100 calorias a mais. Não, a pessoa se descontrola totalmente, incluindo assim, ingerindo grandes quantidades de calorias, digamos que 3.000 calorias em questão de 1 hora, e aí no outro dia ela pensa, eu vou ficar sem comer.
hoje eu não vou comer, eu vou fazer 3 horas de cardio, eu vou tomar diurético, eu vou tomar laxante. Às vezes, na verdade, as pessoas costumam tomar o laxante logo após a ingestão, justamente porque elas querem evitar a absorção dos nutrientes que elas fizeram nessa refeição. Então, a gente parando para pensar assim, que muitos de nós pensamos nisso, né? Logo depois de passar por um período de exagero alimentar, mas o ideal é a gente só seguir a vida, porque senão a gente vai estar favorecendo esse desenvolvimento desse transtorno alimentar. A gente vai estar educando a nossa mente a desenvolver esse transtorno alimentar. Então, a bulimia nervosa, ela vem assim de uma forma mais grave quando ela para de ser apenas uma ingestão de um diurético, que na verdade já é grave, porque pessoas podem, inclusive, até ter parada cardíaca por conta de diuréticos. Ela vem mais grave do que a ingestão de laxantes, que já é algo grave, que também pode levar à desidratação. Ela vem com o agravamento quando a pessoa começa a colocar o dedo na boca para jogar fora, para induzir o vômito. Então, nesse nível, a gente vê que já é uma situação muito grave, mas ela é algo que vai se encaminhando. Então, a gente pode perceber antes de chegar nesse ponto. E o transtorno de compulsão alimentar é caracterizado por episódios de ingestão descontrolada de grandes quantidades de alimentos, sem discriminação dos tipos, podendo incluir a ingestão de alimentos indigestos em curto período. O picacismo é algo muito curioso, porque eu nunca tinha parado para pensar em relação à gestação, que a gente vê falar muito sobre crianças, né, que inclusive são muito visto em crianças que estão em estado de desnutrição, comem pedaço de parede, de porta, tem crianças que comem sabonete. Então, às vezes não tem nada a ver ali com falta de nutriente, não é o organismo pedindo nutriente, mas a gente vê crianças fazendo isso. E a gente escuta muito as gestantes falando sobre os seus desejos. Muitas das vezes, esses desejos de coisas que são inapropriadas, que são coisas indigestas, coisas que não são próprias para consumo humano, não é alimento, na verdade, pode ser o picacismo. E muitos médicos falam que isso é o seu organismo pedindo nutriente. Então, mulheres que comem tijolo, por exemplo, provavelmente isso está associado à falta de minerais, segundo alguns médicos. É importante falar sobre esses transtornos alimentares e essa falta de ingestão adequada dos alimentos, tanto a falta dos alimentos quanto o excesso, porque a gestação é um período crucial para a formação do ser humano, da saúde dele a longo prazo. Então, é por isso que eu gosto muito de estudar a alimentação da gestante, porque é uma forma, inclusive, da gente prevenir o aumento das comorbidades, o aumento da obesidade, o aumento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente está numa situação em que a nossa sociedade está cada vez mais obesa, está cada vez mais dislipidêmica, cada vez mais resistente à insulina, diabética. Então, a gente precisa falar sobre isso porque a prevenção desses problemas de saúde começa na gestação, na alimentação da nossa mãe e, obviamente, quando na introdução alimentar feita corretamente e no período da infância, onde a gente vai desenvolver os nossos hábitos alimentares, onde a gente tem uma neuroplasticidade muito grande, onde a gente vai aprender coisas com mais facilidade. Então, os transtornos alimentares englobam uma questão de saúde muito abrangente, não é apenas ali a ingestão de um pedacinho de parede ou uma gestante que está com problemas emocionais que precisam também ser abraçadas. Eu gosto muito do trabalho do David Barker, que é um epidemiologista inglês que na década de 80 destaca que os insultos em momentos-chave do desenvolvimento humano, especialmente a nutrição materna, durante um ambiente
intrauterino podem causar programação metabólica fetal. Isso influencia na expressão de genes que podem favorecer o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, esteatose hepática, obesidade, né? Pode favorecer o desenvolvimento de obesidade. E também, obviamente, a nossa microbiota intestinal é formada desde a gestação. E quando a gente fala sobre microbiota intestinal, a gente também fala sobre a qualidade da absorção dos nutrientes. Isso, obviamente, está relacionado à sensibilidade ou à resistência à insulina. Isso mostra, né, que a primeira forma de prevenção dessas doenças é pela gestação. No meu trabalho foi muito difícil encontrar informação direta em relação a isso. Então eu precisei pesquisar palavras-chave separadas, eu precisei analisar artigos separados sobre saúde mental, sobre saúde no contexto geral, sobre a programação metabólica fetal, sobre as comorbidades. Então eu precisei ler mais ou menos 26 artigos que vão levando para diferentes partes da alimentação, da saúde, inclusive na genética, para poder fazer essa síntese de conhecimentos e trazer para esse artigo. Uma coisa muito importante, além da parte da programação metabólica fetal, é a gente falar sobre o acompanhamento psicoterápico das gestantes e a educação nutricional. Isso é para todos, a qualquer momento da vida, principalmente no início da vida e nessas fases cruciais como a gestação, né? Então, quando nós estamos na escola, é importante ter, como eu disse no início da vida, é importante ter essa educação nutricional, mas na gestação também, porque a nossa mãe vai nos ensinar o que ela aprendeu durante a gestação, aquela forma de se alimentar, e obviamente a maior parte da saúde da gestante está relacionada à alimentação e a saúde durante a gestação e a do bebê. Então, a gestante precisa de mais nutrientes durante a gestação, ela precisa ingerir uma maior quantidade de calorias e de micronutrientes, de vitaminas. Então, é necessário que tenha essa atenção e também o fator emocional. É interessante ter o apoio familiar, grupos de apoio, ter uma rede de apoio de amigos e familiares, né? Ter esse acolhimento da gestante, e a saúde pública também deve fornecer esse acolhimento com a psicoterapia, que é fornecida pelo SUS, inclusive. Então, as gestantes podem ter acesso a um psicólogo e ter um direcionamento melhor, e também a um nutricionista. Toda gestante, todo ser humano deve ter acesso a um nutricionista, né? E a gente precisa levar esse desenvolvimento na mente das pessoas, essa evolução na mente das pessoas, de que tudo começa pela nossa alimentação.